Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje é dia 19 de abril de 2021, segunda-feira. Sabia que hoje é dia do índio? Só que eu não gosto muito desse termo índio. Por quê? Porque quando os portugueses vieram para o Brasil, na verdade eles estavam indo lá para a Índia. Mas daí desviaram o caminho e acabaram caindo aqui. E quando eles viram os índios, os indígenas, os moradores dessa região, eles acharam que eles estavam na Índia e chamaram eles de índios. Então, esse termo, além dele ser errado, né, porque a gente não está na Índia, ele também vem carregado com um monte de carga não muito boa, assim. Então, eu prefiro o termo indígena, porque índio não quer dizer nada para os indígenas. Mas indígena quer dizer aquele que já estava aqui. Então tem tudo a ver com os indígenas, porque afinal de contas, quando os portugueses vieram para cá e descobriram o Brasil, tinha mais de 2 milhões de habitantes aqui nessa terra que se chamava Pindorama. Era chamada pelos outros povos de Pindorama. Que história, né? Você sabia disso? Viu só? Muita coisa a gente descobre na aula, né, gente? Então, nesse dia do índio, a gente vai falar sobre os indígenas, que eles são povos que são muito diferentes entre eles. Então, a gente na escola, a gente tem que tentar tirar o estereótipo das coisas. O estereótipo, o que é? É um rótulo que você coloca, pá, aquela pessoa é assim. É um rótulo que colocam nas pessoas e as pessoas são vistas só por aquilo. Mas o ser humano, ele é muito mais do que um rótulo. Todo mundo tem suas diferenças, sua diversidade, que deve ser respeitada. Porque imagine que chato um mundo só com gente igual. Já pensou se todo mundo fosse igual? Tem um poeta que diz: o que seria do amarelo se todos gostassem do azul? O colorido é tão legal, né? A caixa de lápis de cor tem 12 cores, olha só que diversidade, né? E o mundo é assim também, tem mulher de um jeito, mulher de outro, homem de um jeito, homem de outro, idoso de um jeito, de outro, crianças são todas diferentes, então não aos rótulos e não vamos estereotipar nada mais, né? Vamos olhar as coisas como elas são. E por isso que a prof veio falar sobre os indígenas hoje. Eu adoro esse tema, acho muito legal, porque eles têm uma cultura muito rica e são os verdadeiros pioneiros da nossa terra, né? Eles estavam aqui desde antes de todo mundo. E assim, tem uma história muito sofrida. Porque quando os portugueses chegaram no Brasil, eles simplesmente invadiram e tentaram fazer com que os indígenas deixassem de falar sua própria língua, que adotassem o modo de ser e de viver dos portugueses, que eram muito diferentes. Imagina, aqui no Brasil, viviam nas matas, a roupa deles era a pintura no seu corpo e peles de animais ou penas. Daqui a pouco vem um monte de europeu aí, cheio de roupa, pompa, cerimônia, cabelo lambuzado, querendo enfiar isso nos indígenas. Eles não gostaram nem um pouco. Fora isso, quiseram escravizar ainda. Mas não deu certo. Então teve muita guerra, foi bem difícil. Mas vamos falar de coisa boa. A coisa boa é que os indígenas, eles têm uma cultura muito grande e a gente absorveu um monte disso. Sabia que tem várias palavras que são de origem indígena? Maracujá, você sabia? Então vocês podem falar com os pais, com os familiares e perguntar se eles conhecem alguma palavra indígena. Mandioca também? Eu só penso em comida, né, gente? Uma outra coisa também é que a gente tem que deixar um estereótipo que é assim, ó, que os indígenas não trabalham e que os indígenas, eles são um povo antigo que, tipo, já se perdeu no passado. Não é verdade. Primeiro, o trabalho dos indígenas que ficam nas reservas indígenas, sabe qual é? Proteger a natureza.
eles protegem muito a natureza, porque a cultura deles é integrada com a natureza. Então não tem o indígena, o homem e o animal, é tudo junto. O homem, o animal, a floresta, é tudo junto, faz parte da mesma coisa. Então eles não destroem a natureza de jeito nenhum, a não ser para sobreviver. Aí eles cortam uma árvore se for para fazer uma oca, eles matam um animal se for para comer, eles desmatam um pedacinho da terra se for para plantar. Então assim, não tem nada a mais. Tem muitas lendas indígenas e que contam que o homem é castigado porque matou um animal a mais que não ia comer. A lenda do Curupira mesmo. O Curupira, ele castiga os caçadores que caçam animais a mais, ou então que matam um animal que tenha acabado de ter nenê. O indígena tem essa maneira de ser e viver que é integrado à natureza. Então o trabalho dele é esse, é proteger a natureza. Os rios, as florestas, as fontes de água. A gente vive falando que tem que respeitar a natureza, respeitar a água, preservar a água. Então, os indígenas fazem exatamente isso. Então, é um povo que a gente tem que proteger sempre. E esse dia 19 de abril é o dia para a gente pensar sobre eles. Eu vou mostrar umas imagens, ó, muito legais dele de crianças. As crianças são muito fofas lá no meio da floresta. E daí idosos também, de alguns rituais. Outra coisa, os indígenas já viram que eles pintam a pele? Acho que na aula de arte vocês já viram isso, né? Então, eles pintam, é a roupa deles. Então, a roupa é baseado na natureza também. Então, eles pegam penas que caem dos animais, eles não arrancam as penas, hein? Que caem dos animais naturalmente, fazem cocares, fazem também pulseiras, colares, fazem umas saias também. Então, eles enfeitam a roupa deles todos com coisas da natureza. E as pinturas, que cada traço tem um significado. Olha só isso aqui, já viram? Tem a cobra, a onça pintada, e olha só como que eles se pintam. Então, a pintura também é um ritual, e dependendo do que eles querem passar um para o outro, é a maneira como eles vão se pintar. É muito interessante essa cultura, né, gente? É uma cultura que a gente sempre vai estar voltando, porque ela também faz parte da nossa cultura, e a gente tem que valorizar tudo que é nosso, porque é isso que formou o povo brasileiro como que ele é. E agora, para terminar, eu vou contar uma história indígena muito legal. Se chama A Dança do Arco-Íris. Há muito, muito tempo, acima das montanhas, vivia um povo num lugar onde não se podia plantar. Era um lugar meio com fios de algodão, em que as pessoas, em vez de plantar, elas tinham que caçar pássaros. E numa dessas caçadas, um caçador errou e a flecha foi direto no chão, que fez uma abertura. Ele abriu, olhou lá para baixo e viu um novo mundo que ele não conhecia. Daí ele pegou e fechou rapidinho isso aqui e ficou matutando. No outro dia ele chegou lá, foi pegando os fios e fazendo uma corda enorme. Pegou, abriu aquele buraquinho e desceu. Quando ele chegou lá, que diferença! Era um lugar cheio de árvores e rios e matas, tão diferente do lugar que ele morava. E logo que ele chegou lá, ele encontrou uma moça muito atenciosa, muito meiga, muito doce e muito linda. Ele não queria mais sair de perto dela. Eles ficaram o dia inteiro conversando. Ela começou a mostrar os lugares para ele. E no final do dia, ele teve que ir embora. Com o coração na mão, mas ele foi.
Daí ele subiu, foi fazer seus afazeres, tudo. No outro dia, ele deu uma fugidinha, foi lá, e ficou com seu amor, e passeou, e ela mostrava as coisas da terra dela, e ele contava o que acontecia lá na terra dele, e ficaram, e foi muito tempo isso, até que um dia a jovem deu pro caçador um cristal muito lindo, e falou que queria muito conhecer a casa dele. Ele falou, então vamos lá. Pegou a moça e ó, subiu. Só que quando ela chegou lá, eles perceberam que os parentes todos da moça tinham ido atrás deles e subiram também. Só que daí virou uma grande festa, eles ficaram amigos, os povos de cima, os povos de baixo. E daí todo mundo começou a subir, descer e subir, descia. Só que daí começou a virar uma bagunça, porque o povo lá de cima tinha uma outra maneira de ver a vida, não dava muito valor às coisas materiais, era uma coisa mais espiritual. E o povo lá de baixo, queria saber do material, de comer, de fazer festa, de viver, né? E isso foi se misturando e foi ficando muito ruim. O caçador falou assim, quer saber? Chega! Fechou, parou, chega. E cada um foi pro seu canto, só que a moça ficou lá em cima. Aí tava lá, só que a moça ficava com muita saudade da família, muito. E ela reclamava todo dia pro caçador, por favor, deixa eu ver minha família. E ele, não, senão vai começar que ela sobe e desce de novo. Não, vamos deixar como que tá, que assim tá bom. Certa tarde, o caçador, ele estava brincando com o cristal que tinha ganhado da sua mulher, e estava lá brincando e começou a sentir o balançar das nuvens. E quando acontecia isso, ele sabia que ia chover lá embaixo. De repente, um raio de sol passou pelo cristal e formou um arco-íris que ligava o céu e a terra. Quando ele viu isso, ele falou, yupi, descobri uma maneira da minha esposa ir visitar seus parentes. E descobriu também que podia mudar de lugar. Conforme ele mexia o cristal, o arco-íris ia mudando de lado também. Nossa, ele ficou muito feliz. Daquele dia em diante, toda vez que chovia, a mulher do caçador escorregava pelo arco-íris e ia visitar seus parentes na terra. Se alguém lá de baixo quisesse visitar o mundo das nuvens, ele já mudava a direção do arco-íris e essa pessoa não subia. Até hoje ele só permite a subida de sua amada e ela sempre volta feliz para os seus braços. E essa foi uma lenda indígena sobre a descoberta do arco-íris. Espero que vocês tenham gostado. E a atividade de hoje eu quero que vocês ilustrem essa lenda. Como que vocês imaginaram essa história? Então, não se esqueça de colocar o nome bem bonito, fazendo uma folha branca, cheia de detalhes e muito colorido, tá bom? E escrevam embaixo uma frase que vocês acham que representa esse dia, tá bom? Então, um beijo e até quarta! E eu que nem me lembrei, quarta-feira é feriado, então quarta-feira não tem atividade, tá, amores? Eu volto só na sexta, meus amores. Bom feriado. É o feriado de Tiradentes, que é um herói nacional, né? Ele lutou a favor do Brasil, foi morto por isso. Então, no dia 21 de abril, a gente comemora o dia do Tiradentes, tá bom? Então, até sexta!